Beleza, então. Pessoal, vou fazer um vídeo aqui hoje, dia 3/9, falando aqui como é que foram a minha visão, né, dentro do dia de hoje, tá? O que é que eu estava imaginando aqui dentro do, dessa movimentação do preço, né? A partir das caixinhas, de Fibonacci, né, dentro dos meus estudos aqui, tá? Como eu já falei aí, não sou vendedor de curso, não estou vendendo nada. Esses vídeos são apenas para registro meu e fixação dos meus estudos, que quando eu tenho aprendido que quando a gente grava, né, que quando a gente ensina, que quando a gente demonstra para alguém, né, as coisas vão fixando na mente, né? O operacional, né, ele vai se enraizando, né, o seu comportamento vai se moldando a partir do momento que você consegue explicar o operacional até para uma criança, né? Então eu já tenho mostrado aí alguns vídeos, né? Algumas coisas que eu aprendi nas mentorias que eu fiz, Conat, fiz aí a mentoria com o Cássius, com o Luciano, do Cronos, né? Cronos Trader. E algumas coisas vão se repetindo e algumas coisas vão fazendo mais sentido, né? Você vai vendo alguns comportamentos de preço se repetindo, né? O conceito, por exemplo, de topo duplo é algo muitíssimo interessante, principalmente se a gente está na venda, né? Se a gente está na venda, a gente quer fazer o quê? A gente quer vender o mais próximo possível do topo, né? Então, um topo duplo, a gente pode estar olhando para o movimento de candle a candle, por exemplo, né, para a gente entender essa movimentação aqui. Ó. Deixa eu puxar para cá. Isso daqui, ó, eu já mostrei isso daí, eu vou mostrar de novo para fixar. Né, o preço está subindo aqui, tá? Está subindo. Rompimento, está em euforia, bacana, opa! Tá nesse movimentão bacana aqui, tá? Voltou. Bom, de pouco ele chegou e fez isso. E daí ele vem e lança um candle vermelho. Aqui assim. Vamos deixar ele aqui assim. Nem vou fechar abaixo aqui da mínima. Mas na movimentação do preço, né, se a gente olhar, esse preço estava vindo fazendo isso, ó. Não está rompendo mais as máximas, tá vendo? E veio e deu uma beliscadinha na mínima e fechou aqui. Se a gente olhar para dentro do micro, tá vendo que ele já deu uma balançadinha aqui, né? Aí ele abre aqui, o próximo candle abre aqui e vem, faz isso. Pronto. Opa, peraí. Tem que ser verde esse daqui, porque ele vai abrir aqui. Testou. Fez isso aqui assim, um exemplo, né? Fechou assim. Ele não pode fechar acima da máxima, tá vendo, ó? Acima dessa máxima do vermelho. E aí o próximo candle vem e faz isso. Pronto. Isso aqui já é um gatilho de venda direto. Sabe por quê? Porque se a gente for olhar para o micro, ó, o que ele está fazendo? Não rompeu. Pronto. Perdeu a mínima aqui agora. Ó. Ele está fazendo aqui dentro
já uma microestrutura de baixa, tá? E se a gente for olhar, isso aqui, ó, é como se fosse a nossa caixinha. A caixinha é o quê? É o último pivôzinho, né? Eu vou pegar tudo isso daqui. É o último pivôzinho que falhou, não deu continuidade. Ele falhou, né? Probabilidade, então, aqui do próximo candle é abrir, testar e fazer isso. Pronto, confirmou o rompimento. Esse aqui já tinha fechado abaixo e esse daqui ainda veio bater para baixo. Podemos fazer uma venda aqui, já na abertura desse próximo candle. Tá? Já pode fazer uma venda aqui, na abertura desse próximo candle, com stop aqui. Porque se esse próximo candle aqui vier fazer isso e isso aqui, ó, ele pode ter esse movimento aqui, dependendo de onde estiver no gráfico, pode ter sido só uma busca de liquidez. Porque se a gente for olhar, ó, tá vendo aqui, ó, ele devolveu o rompimento e fechou acima dessa máxima. O que vai confirmar então aqui esse próximo movimento? O que vai confirmar? Se esse camaradinho aqui agora abrir e fizer isso, devolveu esse rompimento. Probabilidade desse próximo é abrir, testar e fazer isso. Beleza, ó. Fez isso. Agora aqui nós vamos ter um rompimento de fundo, tá vendo, ó? Né? Que a gente for olhar, ele está fazendo o que aqui? Fibonacci. E ele fica fazendo essas buscas de liquidez interna. Aí ele vem e faz isso aqui assim. Dá um candlezão lá e volta e fecha assim, ó. O que ele fez aqui? Ele buscou a Fibonacci desse movimento, ó. Entende? Né? Para venda, para compra. Para compra é a mesma coisa. Nós vamos estar aqui, por exemplo, caindo. O preço vai estar caindo aqui. Em algum momento ele vai fazer um candlezinho verde. A retração, né? Que às vezes essa retração, às vezes esse candle verde é só uma retração dessa Fibo. Ele pode fazer isso daqui assim, vamos supor que ele fez isso. Tá? Ele nem fechou acima desse outro. E aí vai vir o próximo vermelho e vai tentar bater para baixo. Não vai conseguir, vai ficar aqui naquele lenga-lenga. Pronto, fechou assim, ó. Ele não rompeu mais a mínima, tá vendo? O que ele está fazendo aqui? Um fundo duplo. Ó. Ele não rompeu aqui. O que vai confirmar agora? Quando ele romper esse aqui para cima. Então, vale uma especulação, né? Vale a gente ficar atento, pelo menos, nisso daqui, ó. Se o preço não faz o que ele tem que fazer, o próximo pode fazer o movimento contrário. Pronto, fez isso daqui, ó. Aí ele já devolveu aqui o rompimento e fechou acima desse candle. Então, a única coisa que a gente precisa aqui, então, é o que? Aguardar um pontinho de compra no 50% desse cara. Normalmente vai ser no PDN desse último rompimento. Pegar o sniper aqui. Né? A gente pode ter aqui um candle ainda. Né? Esse candle vai abrir aqui.
testar e fazer isso. Próximo a mesma coisa. Abrir, testar aqui o rompimentozinho e bater para cima. Aí às vezes, né, ele vai vir fazer a Fibonacci dele aqui. Ele vem de uma vez assim, ó, aquele movimentão de liquidez, sabe? Nos últimos segundos ele faz isso. Stopa todo mundo que está vindo deixando os stops aqui. E a probabilidade é de subir. Aí o próximo candle ainda pode fazer isso aqui, ó. Como esse aqui foi de baixa, ele pode vir fazer isso, ó. Testar e ficar aqui assim, ó. Um inside candle. Então, se esse cara aqui não rompeu, se esse aqui é vermelho, esse aqui tinha obrigação de romper para baixo. Se ele não rompe, o próximo abre, testa e possivelmente vai para cima, fazendo isso. Vamos ver isso lá no gráfico. Então, esses pontos de topo duplo e de fundo duplo, né, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Eu estava vendo esse preço aqui logo quando abriu, eu falei, o preço de ontem tinha deixado isso daqui, ó, pra gente, ó. Olha o que ele deixou, a gente não tinha nada disso aqui para frente, certo? Vou colocar para cá. Ó, o que eu falo da gente ter os nossos estudos e fazer backtest com gráfico parado e fixar isso. Quando abriu o dia, a gente não tinha nada disso aqui, ó. O preço deixou isso aqui ontem. Aí você olha para isso aqui e você fala, nós temos stops parados aqui e nós temos stops parados aqui. Ele deixou dinheiro em cima e embaixo. Uma caixinha grande, tá vendo? Mas qual que é a tendência? Ele já tinha perdido os fundos. Então, ele deixou isso daqui. Enquanto ele não romper aqui, ele tem tudo isso aqui para ele trabalhar uma possível liquidez para depois dar a quedona. Só que hoje foi um dia enjoadinho, porque ele não deu uns candles bonitos de venda. Depois que passa, tá vendo? A gente vê e tal, não sei o que, mas isso aqui, ó, mata o cara que tem pouca grana, o cara que coloca o stop no, no ponto errado. Não é nem quem tem pouca grana, é quem coloca o stop no canto errado mesmo, no ponto errado, né? O stop a favor das médias sempre vai estar acima de um candle azul. Por quê? Esse candle azul abaixo das médias é um topo, ó. É um topo. A partir daqui que ele rompeu isso aqui, ó, e pronto, ele soltou. O stop correto abaixo das médias é acima de um vermelho. Vermelho com azul, vermelho, né? Acima de um topinho, ó. Você vê que você colocou aqui, ele veio, beliscou e foi embora. Ele veio só buscar essa liquidez aqui, olha que sem vergonha. Por quê? Porque às vezes o preço não está com aquela urgência de cair. Entende? Ah, não tem urgência de cair. Eu vou cair, mas não estou com aquela pressa. Ele não está com aquela pressa de fazer aquele movimentão. Igual aqui, ó, por exemplo. Aqui você já tinha um movimento com urgência de buscar esses stops que ficaram deixando aqui, ó. E veio até aqui em cima, olha só para você ver. Veio até o último. Buscar esses stops. Todo mundo que vendia aqui, ó, como o preço não cai, não cai, não cai, vem deixando esses pavios, a gente entende, os compradores estão defendendo, estão defendendo, estão defendendo. Eu entendo isso como falta de urgência, tá? O preço não está tendo aquela urgência para
falei para queda. E na verdade, ele vai deixando os pontos de stops, né? Então, quem está vendido, aqui vai ter compras. Não compra necessariamente o cara entende que mudou a tendência e agora ele vai embora, mas é uma compra de stops. Então ele vem buscar essas compras, ele fala, opa, já que tem tanta gente vendendo aqui, aliás, que estão comprando aqui, tem tantos pontos de stop aqui, ele vem, né, ele compra, 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 soca a mão e vende, e aí ele vem caindo devagarzinho, dando a entender de que não vai continuar caindo, aí cria mais uma ideia de que vai subir e não sobe. Né? Mas se a gente entende, né, um azul, um vermelho, um azul e um vermelho, opa, pronto. A partir daqui ele rompeu, voltou, azul, vermelho, azul que não rompe, tá vendo? Ó, olha o topo duplo aqui, ó, que eu acabei de explicar. Olha o topo duplo. Tem um azul subindo, um vermelho, um azul caindo, rompendo aqui, ó, vem embora. Aqui de novo, azul, vermelho, azul, ó, caixinha. Aqui ele já estava mostrando uma fibra. Pelo 2 minutos, esse movimento estava mais claro. Ó. Aqui ele tentou fazer um fundo duplo, tá vendo? Ó, vermelho, 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 azul, um vermelho que falha e um azul tentando bater para cima. O único problema é que esse azul não rompeu, ele ficou fraco. Então eu quero subir, mas não quero. Aí o vermelho tentou, não conseguiu, daí esse azul bateu para cima, tentando dar continuidade. Só que não veio a confirmação, tá vendo? Ó? Não confirmou. Ó. Na hora de romper, né, sempre quando ele fizer esse pivô aqui, ó, né, chegou nesse movimento, fez esse fundo aqui, ele tem que romper para cima. Ele não pode deixar candles, ele não pode deixar candles negativos fechando abaixo do azul, porque senão é um topo duplo, ó. Ficou um pouco mais baixo, né? Mas é um topo duplo. Aí depois que ele rompe, ele volta na mitigação, o pivôzinho para cima, deixa o azul, vermelho, um azul ficou mais baixo, tá vendo? E o vermelho já aqui ó, dando condição. Aí o cara vende aqui, faz uma parcial, traz o stop para o 0 a 0, aí ele vem, estopa e cai. Ele fica batendo, aí depois ele dá aquele candlezão bonito e foi, e você ficou aqui chupando o dedo. Por quê? Porque o stop era pelo menos atrás desse azul aqui, ó. Ou aqui. Mas aqui ele já tinha feito um pivôzinho, tá vendo? Fraco, mas tinha feito. Ele podia vir só dar uma violinada e cair. Então o stop correto é aqui, um pouco descoladinho aqui, para não acontecer o que aconteceu ali agora. É um pouco descoladinho aqui assim. E aí ele vem fazendo essa movimentação dele. Então, quando ele volta assim, ao invés da gente entender, ficar com raiva e tal, ah, só volta no meu preço, não sai, não sei o que, eu falo isso por mim, tá? Eu fico muito nervoso quando isso acontece. Mas, na verdade, o que eu preciso mudar a minha mentalidade é que isso daqui é oportunidade. Se eu tô com um preço médio lá para cima, porque eu já fiz a minha parcial, entrei, fiz a minha parcial, o preço médio vai estar aqui. Aí ele me dá uma outra oportunidade dessa, eu entro com mais 2, 3 contratos, deixo rodar até um ponto, né? Aqui, ó, faço a minha parcial, ou faz aqui, né? Até o fundo, ou faz aqui de 100 pontos, 150 pontos, né? Aí ele rompeu esse fundo, ó, ele volta, fez uma caixinha aqui, voltou para cima. Aí, às vezes o cara já põe o stop gain aqui. Aí o preço volta, pega todos os stops, ainda cria uma ideia de que vai reverter e volta a cair. A caixinha aqui de novo, é o tempo inteiro, caixinha, caixinha, caixinha e fibra. Topo duplo.
Ó, azul, vermelho, um azul que não rompe mais, ó, e veio embora. Tá vendo, ó? De novo aqui, ó, azul, vermelho, azul que não rompe e vem embora. Voltando aqui, ó, o pivôzinho, ó, azul, vermelho, ó, vermelho, azul que não rompe e o vermelho batendo abaixo. Azul, vermelho, azul que não rompe e o vermelho batendo para baixo. Ó, azul, vermelho, o azul que não está rompendo ninguém mais, ó, e o vermelho que bate para baixo. Né? Então esse padrão ele é muito interessante e assim essas voltas a gente precisa entender que são oportunidades. A gente precisa trocar a mentalidade de medo, de raiva, de ira, não sei o que, por oportunidades. O que eu posso fazer com essa movimentação que o preço faz a meu favor? Ele cria para mim oportunidades, né? Então, se o preço está subindo aqui, estou olhando para a tendência, eu já estou vendo qual ponto que ele vai, que a partir do ponto que ele passar, ele já volta para a tendência de baixa. Igual aqui, ó, ele rompeu já os fundinhos aqui, ó. Ele vai, volta, ó. Pivôzinho, tá vendo? Olha os pivôzinhos. O alvo dele é onde? O alvo dele é aqui. Ele vai bem, sem pressa, bem tranquilão na dele. É como o rio. Sai do ponto dele e vem bem tranquilo até o alvo. Até o ponto dele lá. E aí o cara fica nessa briga aqui, ó, vendendo errado, às vezes vende no fundo aqui, aí coloca o stop 100 pontos, 50 pontos atrás, o preço vem, stop e cai. Vem, stop, cai. Você fala, caramba, mas não é possível um negócio desse. Então, às vezes não, o melhor, né, é observar essas microfibras que acontecem, ó, dentro do movimento, tá vendo? Faz uma venda no 50% aqui, ou nesse gatilho aqui, põe o stop para trás, rompeu de novo, coloca a fibra de novo. Ó, podia ser desse fundo aqui, que ele veio aqui no 50%, já tinha esses fundos aqui, né? E ele vem fazendo esses movimentos, tá bom? Então era isso que eu queria passar aí pra galera. Hoje eu fechei positivinho, não tá legal do jeito que eu queria, porque eu tô fazendo esse vídeo inclusive para fixar para mim essa movimentação, essa crença, né? Porque por mais que eu fiz vendas aqui hoje, né, e tive êxito, mas poderia estar muito melhor. Eu estava vendo esse movimento, já tinha traçado essa FIBO e não fiz essa venda, né? Depois eu fiz essa venda, mas daí fiquei deixando o preço, a hora que o preço voltava, eu acabava que estopava e tal, e tentava de novo aqui vender e não sei o que e tal. Eu fui brigando com o preço, sendo que na verdade, ó, se deixo aqui a minha única entrada, deixo o stop. E vem colocando o stop gain nas estruturas, ó. Falar, eu quero operar só com um contratinho. Depois que rompeu aqui, arrastou o stop para cá. Voltou, voltou. Opa, rompeu aqui embaixo, já traz o stop para cá. Rompeu aqui, já traz o stop para cá. Rompeu aqui, traz o stop para cá. Se deixou muito pertinho, ele veio, beliscou e voltou. Aí aqui ele começou a cair de novo. Stop para cá. Aí ele tá vindo para vir buscar o fundo aqui, ó, o alvo dele. Coincidentemente ou não, o alvo dele, dos 123% dessa pernada, é exatamente o fundo, que é exatamente um topo rompido lá atrás.
Tá vendo como que o mercado ele é todo matemático, todo bonitinho, né? Então ele pode vir buscar aqui esse fundo dessa FIBO maior, que é o alvo desse dia de hoje aqui. Beleza? Então era isso que eu queria compartilhar aí, deixar registrado o meu dia. Tá bom? Estou estudando aqui na conta Safe, que é a conta lá do Trade Arena. Uma conta de R$ 2.000, estou fazendo R$ 1.357, né? Mesmo com um gráfico ó, com 42% de acerto, aí se você tem um operacional que quando perde, perde pouco, mas quando ganha, ganha muito, você consegue fechar ainda no positivo, né? Para uma conta de 2.000 tá muito bom isso aqui. Tá muito bom, porque você está fazendo, eu estou fazendo aqui mais de 50% da, da conta, né? Então é algo que eu estou treinando aí, porque percebo que depois de tantos anos, tem mais de 6 anos aí treinando, chega uma hora que você não tem mais tecnicamente muita coisa para estudar. Com o que você já sabe, ó, tá fazendo 67% da conta, né? Com 2.000. E se a gente olhar, ó, não tem operação louca. Né? Estou fazendo R$ 1.300 com preço médio, não sei o que, com bagunça e tal. Não, ó. Quando tem 6 contratinhos aqui, por exemplo, ó, que entra com um e daí vai colocando mais, o preço vai andando, a gente vai colocando, a gente vai fazendo preço médio para frente, tá vendo? Ó? Né? Fez uma entrada, daí o preço andou, você vai alavancando, né? Beleza? Então era isso que eu queria compartilhar aí hoje. Foi um dia bacana. Ontem foi melhor, né? Que o preço andou mais liso, né? Teve dois momentos bacanas aqui, ó. Que o preço anda liso. A gente gosta assim, ó, o preço pega a ordem e anda ó, 500 pontos liso. Né? Depois aqui, ó, pegou, andou mais 800 pontos liso. Né? Você bate a meta rapidinho aqui, ó. Mas a hora que ele fica assim, enjoadinho, olha só isso aqui, o movimento, ó. Que ele fica criando liquidez, é como se ele quisesse hipnotizar a galera. Como se quisesse hipnotizar. E vai lá, pega os stops e tal, não sei o que, e depois ele despenca. Mas aí ele despenca e ele faz o que? Sai da caixinha, faz um pivôzinho, cria uma liquidez aqui em cima, pega a FIBO aqui e cai. Então, nesse movimento aqui, você tem um gatilho de venda confirmado. O que é um gatilho de venda confirmado? Quando ele pelo menos faz isso daqui, ó. Devolve um rompimento. Devolveu esse rompimento. Engolfou, né? Chama de engolfo, o pessoal chama de engolfo. Mas eu entendo isso aqui que ele devolveu esse rompimento. Eu aprendi com o Cassius isso. E aí ele vem, faz o movimentinho dele, ó. Um candle fraco abaixo das médias já, pode vender no fundo do candle contra. Conat Trade, em si, isso daí. Tá bom? Daí ele rompe o fundo. Depois que ele rompe, ele volta a mitigar. Mas se a gente for pegar aqui a FIBO, ó, nem o Cronos ensina, estou falando de todas as mentorias, vou falar do Cronos, ó, essa projeção aqui do espelhamento, olha onde ele veio buscar, 50% e quase o 175%. Né? 150% ele volta. Então são essas coisitas que o preço faz. Aí ele chega aqui, eu faço uma caixinha de novo, aí quebra aqui, ó, né?
azul, vermelho, um azul fraco que não rompe, o vermelho e ele desaba. Beleza? Então era isso aí que eu queria mostrar. Já deu 30 minutos. Obrigado. Hoje dia 3/9/2025. Valeu.